Ele é super, é demais. Fricazoide, Fricazoide, ele é super, é demais. Fricazoide, Fricas é orgulho da nação. Não mude de estação. É sucesso da TV. Frica eu, Frica você. Ah, Fricazoide! Bom dia, galera. Depois desse lindo e maravilhoso karaokê de Fricazoide, que obviamente vocês não conhecem, é um desenho da minha época, um desenho antigão. Eu e a minha camisa ao contrário, estamos aqui para revisar com vocês reprodução assexuada, ou seja, a reprodução que é uma reprodução sem ser uma reprodução, sendo uma reprodução porque é uma reprodução, porque eu falei que era reprodução, então você reproduz o que eu falo que é reprodução, certo? Show de bola, então acabou, é isso, qual é a boa? Da semana, não, brincadeira, a reprodução assexuada que a gente já viu, a gente vai retomar nela, porque a gente, de novo, eu vou falar isso 300 vezes, eu vou falar quantas vezes for necessário, que na sala de aula a gente volta porque você não entendeu. E aqui a gente vai voltar também, porque aqui é notícia, entendeu? Aqui é realidade na tela. Só que não. Aqui a gente também viu que vocês estavam em dificuldades, então eu estou retornando esses conteúdos. Primeiramente, eu queria só deixar vocês super tranquilos, porque o conteúdo para V2 já está no papo, quase terminando, então dá para a gente fazer uma revisão com tranquilidade, beleza? Dá para a gente relaxar e voltar um pouco para as nossas situações de reprodução assexuada, para outras revisões, tá bom? Então fiquem tranquilos que a gente vai dar continuidade assim que acabar. Eu só vou passar revisão sexuada e voltei, tá bom? Porque essas foram as dúvidas que vocês tiveram. Então, só para começar o esquema, nosso rolê pedagógico do dia, tá? Deixa eu me colocar aqui. Ai, que fofo que eu fico ali em cima, eu vou ficar trocando de lugar, é tão legal. A reprodução ela vai ser nada mais, nada menos do que uma função no qual os seres vivos lindos e maravilhosos que vocês estão vendo abaixo dão continuidade às suas espécies. E essas reproduções elas podem ser diversas, elas podem ser de vários formatos, de várias formas, tudo dependendo do aparato que se usa, dos órgãos que são usados, dos gametas, desculpa, que essa galera tem. Preciso de água. Água, é sempre bom. Água. Então, todos os seres vivos têm um tipo de reprodução, beleza? Todos eles têm um tipo de reprodução. E isso faz sentido porque todos os seres vivos vêm de outros seres vivos. Então, se um ser vivo vem de outro ser vivo, obviamente ele tem que ter um processo no qual ele produza um outro ser vivo. E esse processo é reprodução. Ó, produção, reprodução. Produção de um ser vivo. Show de bola? A reprodução não significa produção de ser vivo não, tá, galera? Eu só tô falando de produção, aí reproduz para você ter um produto igual a tu, lindão. Beleza? A gente tem dois tipos básicos, tá? E vocês já estão cansados de saber quais são, que é a assexuada e a sexuada. Qual é a diferença dos dois? Bom, a sexuada ela vai ter gameta e uma vantagem dela é que ela vai ter uma probabilidade muito grande de variabilidade genética. Não só uma probabilidade muito grande, mas na verdade ela vai ter sempre variabilidade genética. Só não vai ter uma probabilidade muito grande de variabilidade genética quando você se autofecunda. Aí a gente vai ver quando a gente falar das plantas mais lá na frente, tá? Mas assim, quando você tem metade dos cromossomos vindo de uma pessoa e metade vindo da outra, você está juntando um espermatozoide num óvulo e você está criando um ser vivo que tenha características, não características que são metade de metade do outro, tá? Vamos colocar isso na cabeça. Quando rola a fecundação, você não pega o olho verde do seu pai, mistura com o olho marrom da sua mãe e fica com o olho mel, não, tá? Não existe esse negócio de característica intermediária entre os dois no ser humano. Existem outros animais, aí a gente vai falar quando a gente for voltar para a genética, a gente vai falar sobre isso. Até porque na sala de aula genética, quando a gente falou de genética, a gente só teve uma aula que foi antes do teste, aí depois veio o teste e a gente teve que continuar. Então aqui a gente tem tempo de revisitar certos temas, então genética vai ser um tema que eu vou revisitar com vocês com certeza, porque eu acho muito importante, tá bom? Então assim, a reprodução sexuada vai ter essa variabilidade genética, você vai ter 23 cromossomos nos espermatozoides, mais 23 de um óvulo para gerar um de 46, mas, como eu falei, não é branco com preto que vai dar cinza.
vai ser ou branco ou preto. Você vai herdar uma característica de cada um. Você tem aqui, ó, eu tenho 2 bibliotecas, eu vou pegando esse aqui daqui, esse aqui daqui, esse aqui daqui, esse daqui, esse aqui daqui, esse aqui eu gostei daqui, esse aqui, pá, yeah. Vai pegando tudo e é isso. De boa? Então você tem todo um contexto. Eu acho tão bonito quando eu faço assim e minha careca, que eu tô aqui, não essa careca aqui. Eu odeio essa câmera invertida. Essa careca aqui, galera, ela fica brilhando, ó. Moleque, é muito fofo, parece que eu lustrei assim. Mas não tô nem aí. Eu não ligo. Porque eu sou bonito mesmo, careca. Mentira. Eu sei que não. E a reprodução assexuada, tá, galera? Vai ter o quê? Vai ter ali nada. Não vai ter cruzamento, não vai ter troca de gameta, não vai ter nada envolvido. Vai ser simplesmente um tipo de reprodução sem gameta. Então, sexuada com gameta e com variabilidade genética 100%. E assexuada pode ter variabilidade genética, que vai ocorrer através de mutações. Fica com isso na cabeça. Mutação vai ser a variabilidade genética da assexuada, tá? Mas vai ocorrer, mutação demora bilhões, zilhões, trilhões, quadrilhões, semanilhões e muitos de anos. Demora muito para acontecer uma mutação. Ou então quando acontece algo do tipo forçado. Uma mutação pode ser desencadeada, por exemplo, por radioatividade, por estresse na célula, ela pode gerar uma mutação. Então são eventos que podem causar essa mutação, ou ela vai demorar muito tempo para acontecer realmente, se você deixar normalmente o fluxo da vida sem nenhum tipo de intervenção, tá? Então assim, essa é a diferença dos dois. Sexuada, gameta, assexuada sem gameta. Sexuada tem variabilidade genética só pela fecundação em si, e a assexuada tem variabilidade genética, ou seja, só quando tem eventos de mutação. Ou seja, basicamente a gente fala que a assexuada não tem variabilidade genética. Eu tô com a música do Freakazoid na cabeça. Assistam o Freakazoid, é muito louco. Mentira, não tá datado já, vocês não vão gostar não. É antigo. Deixa eu fazer assim? Bom. Aqui a gente tem um quadro com todas as reproduções assexuadas e os processos mais comuns. Professor, todas as reproduções assexuadas do mundo estão aí? Caraca, não. Não estão aqui todas as reproduções assexuadas, pequeno gafanhoto. Aqui estão as que mais são cobradas em trabalhos e teses e provas e vestibulares que você vai ver na sua vida. Olha que coisa fofa. E que se você não for trabalhar com biologia na sua vida, você vai esquecer. Não tem problema não. Ninguém vai brigar com você não. Primeiro a bipartição, depois a gente tem a gemulação, depois a divisão múltipla. Essa divisão múltipla a gente não vai falar dela, porque divisão múltipla é um caso genético que a gente vai ver depois. Aí a gente vai ter partenogênese, esporulação, fragmentação. Eu esqueci, multiplicação vegetativa também. A gente só não vai falar da divisão múltipla. A divisão múltipla a gente vai falar quando for para genética, beleza? Beleza. Vamos saber que vocês falaram beleza junto comigo. Bom, primeiro, bipartição ou cisparidade. 1 vira 2. Muito fácil, muito tranquilo. Essa é a que leva a máxima da biologia, que a gente fala, que a gente zoa, que na matemática, divisão 2 dividir por 2 dá 1, certo? Quando você divide duas coisas para duas pessoas, então uma bala, eu tenho 2 balas, eu vou dividir para 2 pessoas. Eu vou dar uma pro João e uma pra Maria. São nomes genéricos utilizados para contar histórias no Brasil, João e Maria. Aí eu peguei uma bala e dei pro João, uma bala ficou. Quantas balas ficaram para João e para Maria? Aí você fala assim, uma para cada um. Agora, se eu tenho uma bactéria e eu vou dividir uma para João e uma para Maria, o que eu vou fazer quando eu falo de divisão de bactéria? Eu tô falando de multiplicação. Então, na verdade, uma bactéria vira 2. Então, por isso que na biologia a divisão é multiplicação. Olha só que fofo, que lindo. Quando você pega uma bactéria e ela se divide em 2, pelo processo de bipartição ou cisparidade, ela produz 2 células filhas. Essas células filhas, elas são idênticas à célula-mãe, são clones da célula-mãe e vão viver felizes, contentes, alegres. Então eu tenho um que no final vai gerar 2, beleza? Ela vai ocorrer só em organismos unicelulares, tá bom? E eles vão se dividir basicamente assim, ó, no meio, gerando 2 criaturinhas lindas. Facinho, né? Molinho. Gemulação ou brotamento. Cara, essa galera aqui
pode ocorrer muito em quinidário, tá? Algumas plantas também fazem isso. Eu tenho umas plantinhas aqui, acabei esquecendo de botá-las aqui para poder mostrar para vocês. Algumas plantas fazem isso também, elas fazem um brotinho assim, ó, e cospem o brotinho no chão, e aí esse broto que cai vira uma outra folha, uma outra folha, não, uma outra árvore, tá? Então nada mais é do que você tem um crescimento do indivíduo do corpo do outro indivíduo. Então, na superfície desse organismo está crescendo outro indivíduo, puf, caiu. A mesma coisa aqui, ó. Brotinho, superfície do broto, puf, caiu aqui, virou um outro indivíduo. Show de bola? Então, olha só, gemulação ou brotamento, você tem o crescimento de um indivíduo na superfície de outro indivíduo. Tá? O lance é que isso ocorre várias vezes, então faz com que vários indivíduos sejam criados perto desse indivíduo ali, e a gente chama isso de colônia. Tem muitas plantas que fazem isso. Quando você olha o jardim, você plantou uma só, quando você vê, tem 300 milhões de mil mudinhas dela, porque elas fizeram brotamento. É uma das possibilidades, tá? Pode ser dispersão de semente também, mas a grande maioria, tem umas que são umas suculentas muito legais, que tem uma folha, e na folha nascem várias folhinhas dela. Nasce várias folhinhas, várias folhinhas. Aí conforme as folhinhas vão caindo, elas vão criando raizinhas e vão crescendo ali. Muito maneiro, né? Muito maneiro. Bom, um novo organismo forma-se a partir do fragmento de outro. O nome disso é fragmentação. Fragmentação é literalmente você pegar uma coisa e cortar. E obviamente, se você te deixar jogar aquilo lá, vai crescer de cada pedacito uma nova. A gente tem aqui o exemplo da planária, esse bicho lindo, fofo, vesgo. Olha só que os olhinhos dela. Esses são os olhinhos dela. Os olhinhos dela olhando pra você de um... Oi, tudo bem? É muito vesgão, assim, muito fofão, né? Então, se você fizer um corte... Cadê meu mouse? Oh, meu Deus, meu mouse fugiu aqui. Se você tiver um corte aqui, esse pedacinho vai gerar uma planária nova. Esse pedacinho do meio vai crescer para cima e para baixo, vai gerar uma planária nova. E o pedacinho do final vai gerar uma planária nova. Se você cortar ela aqui, você vai gerar uma planária de 2 cabeças, né? Isso também acontece na Estrela do Mar, ó. Se você pegar um pedaço da Estrela do Mar, notem aqui, vocês são inteligentes, vocês estão vendo que o corte foi feito aqui, ó. Então essas 2 perninhas vieram para cá, as 3 perninhas vieram para cá. Ah, improvisou, mas no mar ninguém tem faca para sair cortando estrela do mar assim. Não, né, o filho, mas o dente do tubarão, a boca de uma tartaruga é a mesma coisa. A tartaruga vem aqui, dá-lhe um mordidão, arranca uma pata e a outra pata cresce no lugar. Mas a tartaruga vem aqui, arranca uma pata. A tartaruga não tem dente, tá? Ela tem um bico, mas ela faz o mesmo movimento. Fica até tonto. E aí, esses pedaços, saem 2 pedaços para lá, 3 pedaços para cá. De um pedaço nasce uma, de outro pedaço nasce outra. Meu Deus, quer dizer então que eu tava achando que o Wolverine era brabo esse tempo todo, e na verdade quem é brabo é a Estrela do Mar? Exatamente, Estrela do Mar é um dos animais com um poder de regeneração mais incríveis que existe no reino animal. E não demora muito para isso acontecer. Coloca no YouTube lá, crescimento de Estrela do Mar, regeneração de Estrela do Mar, que vocês vão ver vários vídeos muito legais. Esporulação, simples, o cara produz esporo. Tá, a gente já falou disso, a gente já falou sobre essa galera na parte de reprodução de plantas e briófitas, mas eu vou relembrar. Esses esporos são células, não são... Olha só, pensa muito bem quando você for falar isso. Esporo não é gameta. Gameta é pólen. Não confunde pólen com esporo. Esporo não é gameta. Tá bom? Beleza? Agora que você sabe que esporo não é gameta, você vai ser uma pessoa muito mais feliz, né? Você vai poder dormir mais tranquilo. Esporo é uma célulazinha que vai ser cuspida e quando ela cair, ela vai virar um outro indivíduo. É como se eu pegasse uma célula minha e jogasse no chão e nascesse um outro Felipe. Ia ser maneirão, né? Mas não. Não ia ser maneirão. Não ia ter como nascer um outro Felipe aqui. Porque o Felipe só tem um. Então, olha só. Essas espécies que usam isso são muito comum em fungo. Essa galera é muito comum em protozoário, muito comum em alga também, tá bom? E esses esporinhos vão ser o que vão gerar esse novo organismo. Então, olha aqui, ó. Esporanjo, que é o lugar onde ficam os esporos dos funguinhos. Esses esporinhos vão sair voando por aí, vão cair aqui no pãozinho. O pãozinho
o próprio esporinho vai começar a gerar um novo fungo, as ínfas, depois o corpo de frutificação, que é onde ficam os esporos, são os esporãs, e assim por diante. E é assim que esse lindo e maravilhoso pãozinho vai ficando todo fungizado. Beleza? Vai ficar todo cheio de funguinho. Ah, mas se eu comer isso aí? Come não. Come não, que vai ficar dodói, tá bom? Não come não. Então, esporulação é a reprodução por meio de esporos. Não é muito fácil, tá muito fácil a aula hoje, cara, tá muito tranquilo, muito light, tá muito assim, muito feriadão, né? Parece que a gente vai entrar no feriadão, né? Mas não é não, não é não, não é não, vai estudar. Façam os exercícios, não esqueçam dos exercícios. Partenogênese, coisa linda, coisa maravilhosa. Bom, lembra que eu falei que óvulos têm que ser fecundados por espermatozoides para gerar indivíduos? Falei errado, tá? Olha só, na verdade, você precisa o quê? Você precisa que role, que esse núcleo se multiplique. No caso das abelhas, bem específico, é um caso que acontece com outras criaturas também, mas a abelha é bem legal. Quando rola a união do óvulo com o espermatozoide, ele dá origem a uma operária ou uma rainha. Esses dois só vão se diferenciar pela alimentação. A operária só vai virar uma rainha se ela comer geleia real, senão ela vai virar uma operária comum, tá bom? E se esse óvulo não for fecundado? O que acontece? Bom, ele vira um zangão. Ele automaticamente vai se reproduzir, vai se reproduzir, é mole, desculpa. Ele vai se dividir ali dentro, vai ter uma divisão nuclear e você vai transformar isso num zangão. Tá, professor, mas o que isso tem a ver comigo? Assim, nada a ver. Bom, óvulos, assim como o ovo de galinha é um óvulo não fecundado. Se ele tivesse sido fecundado, o dono do lugar onde tem as galinhas lá, o galinheiro gigante, ele não ia vender o ovo para você, ele ia esperar sair uma galinha para poder vender essa galinha que sai mais caro do que ele vender o ovo. Então, um ovo não fecundado você come normalmente, beleza? Então, olha só, esse tipo de reprodução, o organismo feminino, ele vai ser desenvolvido através de fecundação normal e o masculino não tem fecundação. Tem uma galera que faz isso, tá? Algumas espécies de peixes, alguns répteis fazem isso também, tem os anfíbios que fazem isso também, mas o mais clássico, o que mais cai em prova, o que é mais comum da gente ver são as abelhas, tá bom? Tu. Propagação vegetativa e o Felipe saindo lá pro outro lado agora. Tem que fazer um uou, 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 uou. Semelhante à fragmentação, que a gente viu lá de cortar e se reproduzir, a gente tem essa situação aqui com plantinhas. Agora, eu queria muito que vocês prestassem atenção demais nesses dois primeiros que eu vou explicar aqui, porque esses dois são os mais importantes, são os que mais caem, são os que tem mais questão, tá? Eu tô gravando esse vídeo, inclusive, sem ver a questão do livro, que eu vou gravar, vou fazer as respostas depois, mas eu tenho certeza que vai ter questão do livro sobre isso aqui, porque sempre tem, tá? Então, olha só, estaquia é um tipo de propagação vegetativa. O que eu vou fazer na estaquia? Eu vou pegar uma estaca, vou cortar um pedaço e vou plantar. E daí eu vou produzir um clone desse cara, tá bom? Então, estaquia, eu pego uma estaca, corto um pedaço, cravo no chão, espero todas formar plantinha, formar folhinhas e ela crescer e virar um clone da minha árvore anterior. Enxertia é um processo no qual você pega um galho, você coloca terra, você coloca minerais de solo, você coloca adubo, tá? Para fazer com que aquele galho produza raízes. E aí, quando esse galho produz raízes, você tira esse galho e planta depois. Então, esses dois são os mais importantes, mas são mais importantes demais. Esquece a garfagem, não pensa na garfagem. Vou nem explicar a garfagem, que dá para você ver como é que funciona. É só você cortar um pedaço de uma planta e enfiar um outro pedaço dentro. Isso é garfagem. Mas a garfagem é mais um método de você propagar plantas iguais. Essa enxertia e a estaquia, meu Deus do céu, entendam. Estaquia, tira uma estaca, coloca no chão, espera brotar. Tá? Enxertia, pega adubo e terra, coloca no galho, o galho vai fazer raiz, corta aquele galho e planta. Exemplos clássicos que a gente faz isso, bananeira e cana-de-açúcar. E aí quando a gente fala de evolução,
quando a gente lembra lá daquele papinho que a gente teve de ser vivo, fala um pouquinho de evolução, a gente vê o porquê que a bananeira hoje em dia não tem semente, a banana não tem semente. A gente não usa mais a semente da banana, a gente selecionou bananas com poucas sementes porque a gente não precisa de banana para reproduzir a bananeira. A gente usa ou o processo de estaquia ou o processo de enxertia. No caso é o processo de enxertia, porque não dá para fazer estaquia em bananeira, porque o que a gente vê não é um caule, são folhas. Desculpa acabar com a sua vida. A sua vida agora é uma mentira, mas a bananeira em si, aquilo não é um caule. São folhas, folhas grandes. O caule da bananeira tá no solo. Acontece, né? É a vida. A vida é cruel com a gente. E a cana-de-açúcar também a gente faz isso. A gente faz. Com a cana-de-açúcar a gente faz muita enxertia, mas também é facinho de fazer estaquia. Você tira um gomo, sabe aqueles gominhos da cana-de-açúcar? Vai na feira e fala pro cara que moe a cana, fala assim, pô, cara, me dá um gomo da cana-de-açúcar aí pra eu plantar lá em casa. O cara vai tirar um pedaço, um nó, né, entre dois nós, você vai plantar e vai nascer um canavial na sua casa. Olha que coisa de maravilha. Você vai poder ficar chupando cana em casa, que é bonzão, é bonzão, bonzão. Então, galera, para hoje é isso, tá bom? Muito obrigado aí por vocês terem assistido. Eu fico muito feliz por vocês estarem. Inclusive, eu tô sabendo que tem gente aí divulgando o canal, tal, apesar de não ser essa o meu intuito de postar as coisas lá é mesmo para ajudar vocês, não é para ficar. Mas bom, se vocês quiserem jogar pra galera aí, mostrar pra galera o meu trabalho aí, sei lá, vai que o pessoal curte, porque tem muita gente que não tá tendo aula também, principalmente galera de colégio público, então isso pode ajudar. Então, passa pra frente aí nessa corrente aí, se quiser também. Não é não sei lá, vai que cola, né? Galerinha, muito obrigado de novo, um grande beijo para vocês.